mais importante da segunda parte da nossa aula, tá? Com relação ao planejamento. Então, olha só, sobre a questão do planejamento de CDA, né? A gente começa pela crítica principal. É a opinião do aluno sobre a situação do problema. Observe esse macete como ele é fácil. Estou com dificuldade de elaborar minha tese, que é a crítica principal, dentro da tua redação, dentro da tua introdução. Eu faço o seguinte macete, olha só, problema-tema. Problema-tema, gente, é o tema da redação, é a frase temática. Vai pegar uma parte da frase, que é o problema que vai ser discutido no texto. Olha como é fácil. E aí tu tem duas situações, ó. Tu pode juntar representa grave problema, ou tu pode colocar é tratado com negligência. Olha como é fácil, ó. Tema de redação do Enem 2016, combate à intolerância religiosa no Brasil. Olha como fez, ó. A intolerância religiosa, olha, representa grave problema. Olha, problema-tema, que é a parte principal da redação. E eu juntei com esta frase, representa grave problema. Por que eu digo que esta frase todinha é uma tese? Porque o verbo representar está no presente do indicativo. Então, como eu conjugo o verbo na introdução, no presente indicativo, eu estou afirmando que a intolerância religiosa é um problema. Então, eu tenho, olha, crítica principal, eu tenho uma tese, tá? Outro exemplo, o tema lá sobre a questão do lixo eletrônico no Brasil, olha. O lixo eletrônico é tratado com negligência, olha. Problema, tema. O assunto principal daquela redação era o lixo eletrônico. E aí eu coloco, tratado com negligência. Então formulo uma tese, tá? Então já comecei a selecionar a minha crítica principal do meu projeto. Depois eu vou para o direito relacionado, né? Que é algum benefício relacionado ao tema que não está concedido. Ou seja, numa dessas redações, temas que vocês vão elaborar, algum direito não foi concedido, né, como problema. Trouxe problema para aquela redação, né? Por exemplo, a intolerância religiosa, algum direito não foi concedido dentro da nossa Constituição. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu identifico um direito relacionado que vai ajudar a seleção de argumentos. E aí eu trago um macete para vocês, que é justamente essa aqui, ó. Só se divaru. Só soberania, se cidadania, de dignidade humana, valores sociais de trabalho e da livre iniciativa, e o PLU, que é o pluralismo político. Observa, galera, esses elementos aqui, eles estão presentes no artigo 1 da Constituição Federal de 88, que são fundamentos da República. Tá? Então, quando eu falo direito relacionado, eu tenho que trazer elementos da Constituição no meu texto. Por quê? Porque algum desses elementos aqui, algum desses direitos, eles não foram concedidos como benefício para o possível tema da redação. Então isso aqui é um macete, já vou trazer. Faltou soberania, faltou dignidade humana para respeitar a intolerância religiosa que é concedida na Constituição. Tá? Então já trouxe uma parte do direito relacionada ao tema. Por quê? Porque está faltando. Por quê? Porque não foi concedido. Tá? E por último tem os argumentos, que são exatamente as causas, as consequências ou explicações da tese. Então olha a tese daqui, ó. Intolerância religiosa representa problema. Lixo eletrônico é tratado com negligência. Aí para esses elementos, para essas teses, eu tenho que eu tenho que selecionar argumentos, utilizando a técnica Demoy, que é outra técnica nossa. Qual é a técnica Demoy? D. Desigualdade
E, egoísmo. M, maldade humana. O, omissão do Estado. E, antigos pensamentos. E I, invisibilidade. Eu coloquei esses argumentos como argumentos clássicos, ou seja, ele vai ser um desses aqui, ou dois desses aqui, serão exatamente os teus argumento 1 e argumento 2, que a gente conhece como tese 1 e tese 2. Então, dependente do tema, quais seriam os dois argumentos? Por exemplo, lá na intolerância religiosa, que argumentos eu colocaria como argumentos que sustentariam a tese? Eu colocaria a maldade humana, tá? Que vê preconceito com a intolerância religiosa, da religiosidade, e colocaria o quê? Omissão do Estado. Ou seja, são dois argumentos utilizados para explicar ou sustentar a tese. Deu para entender aí, galera? Sim ou não? Tá? Então essa parte aqui, ela serve para você construir um projeto texto organizado. Por quê? Porque o teu texto ele é relacionado com a competência 3 e teu texto precisa estar bem organizado, tá? Ou seja, seleção de ideias, organização de ideias, relação de ideias e defesa de um ponto de vista. Tá certo? Ficou claro aqui?